Então, por que que eu trago bastante histórias para vocês lá no Moodle, né? Eu trouxe agora essa história Deleite para iniciar a aula, né? Porque histórias assim podem ser uma maneira de nós começarmos uma aula com as crianças, né? Nós trabalharmos a história e depois desencadearmos atividades. Nessa disciplina, vocês farão uma avaliação final, é um plano de aula, tá? Para esse plano, eu gostaria que vocês partissem ou de uma história de literatura infantil que vocês vão escolher, tá? E aí vocês vão determinar se é para um segundo ano, para um terceiro ano, para um primeiro ano, para um quarto ano, para o quinto ano. Vocês vão escolher uma história adequada àquela faixa etária, né? Por exemplo, agora eu escolhi uma história mais adequada para primeiro e segundo ano, né? Claro, dependendo da turma, a gente precisa conhecer a turma, mas a gente está aqui imaginando no geral, tá? Se a gente fosse escolher para um quarto, quinto ano, talvez uma história mais adequada fosse aquela que eu coloquei no Moodle, do gambá que não sabia sorrir, né? Até Kellen comentou lá no YouTube, né? Vocês podem comentar que, coitadinho, só queria ser feliz, né? No final, tiraram o gambá da floresta, levaram para outros lugares, né? E o gambá, no fim, ele sempre foi feliz, né? Ele só não era feliz pela ótica dos outros. Então, quem não viu essa historinha, vá lá, ouça a historinha. Ela é muito interessante também para trabalhar no EJA, tá? Porque mostra como eu tenho que me colocar no ponto de vista do outro para poder analisar uma situação, né? E a gente pode discutir até sobre os trabalhos que a gente faz na escola, sobre aprendizagem, né? Sempre eu tenho que me colocar no ponto de vista do outro. Então, é uma historinha que está lá, que vocês também podem partir dessa. Vocês podem escolher as próprias histórias que eu estou compartilhando ou outras histórias. Se não quiserem fazer a partir de uma história, pode ser a partir de uma música, tá? Pode ser também a partir de uma animação, né? Então, eu tenho compartilhado algumas animações com vocês, né? Por quê? Para que a gente perceba o quanto isso também pode ser educativo, quanto pode ser legal ver uma animação e trabalhar a partir dessa animação, tá? Então, o plano de aula de vocês será baseado nesses três gêneros, ou história infantil, ou música, ou animação. Aí eu vou partir de alguma coisa assim para fazer o meu plano de aula. E eu vou escolher o ano, né, que vai ser destinado esse plano de aula. Bom, vou explicar isso agora com mais calma, fazendo o passeio no Moodle, né? Eu estou um pouco preocupada, né? Nós estamos já quase indo para as nossas últimas aulas, e tem algumas pessoas que pouco visitaram o Moodle, né? Lá no início da disciplina, eu comentei com vocês, né, que uma disciplina IAD, ela tem muitas vantagens, né? Às vezes, quando a gente está com uma disciplina presencial, a gente não teve um bom dia, teve problemas com a família, com os filhos, com o chefe, e chega na aula e não está com cabeça para aquela aula, né? Então, na disciplina presencial, vocês vão à aula e tem que estar lá de qualquer forma. Na EAD, vocês podem se organizar. Bom, essa semana eu vou trabalhar tal dia, eu estou com tempo, vou me organizar para trabalhar. Ou mesmo aula síncrona como esta, se com alguma dúvida, ela está gravada, vocês podem rever. Então, existem inúmeras possibilidades de eu aprofundar o conhecimento numa disciplina EAD. Mas eu preciso, né, de autonomia, eu preciso de organização. Se eu vou deixando as coisas, vira uma avalanche, né? Porque ela está programada, por exemplo, na segunda unidade, que já teoricamente está encerrando, né? São 6 aulas, né? Então, aliás, 5 aulas. Então, são 5 semanas de aula. Tem gente que nessas 5 semanas não entrou no Moodle, né? Então, as coisas ficam um pouco atrasadas. Deixa eu compartilhar aqui a página para a gente ver isso juntos. Lá do Moodle. Professora, uma dúvida. A avaliação da disciplina seria o plano de aula
as atividades interativas no Moodle, que eu acho que só teve uma, né? Até agora. Não, teve mais de uma. Eu Ah, tá, posso. tá. Do tema que a gente ia colocar e uma outra que era sobre o planejamento, não é? Não, teve mais uma, calma aí. Deixa eu compartilhar aqui. Lá no primeiro, na primeira unidade, eu estava aqui na segunda. Mas na primeira unidade nós já tivemos lá atividades interativas, tá? Então, aqui na primeira unidade, o que, que nós tivemos? Deixa aqui. Então, nós tivemos aula 5, né, que foi a minha apresentação, a apresentação de vocês no fórum. Isso já é considerado uma atividade, a apresentação no fórum. Nem todo mundo se apresentou, ok, já passou o tempo para isso, mas alguns se apresentaram, outros não. Isso já conta como pontuação, tá? Depois nós tivemos aulas para leituras, ali da didática magna, dos conêmios, tivemos vídeos sobre planejamento, tivemos ali animações, e aí tinha umas atividades, o fórum, que eu já falei, que é uma das atividades. Aqui, o resumo do conceito de didática de conêmios, que é a segunda atividade interativa. A animação, objetivos do planejamento, que eu pedi para vocês refletirem, né, pensarem sobre essa animação e escreverem um ou dois parágrafos. Né? Então, a nossa terceira atividade interativa, que seriam três, então, na primeira unidade. Tá? Três atividades simples, né? Eu comecei com uma atividade muito simples, né, para vocês se ambientarem, então, com essa organização que demanda eu ler e fazer uma atividade em cima da leitura, né? Então, nessa primeira unidade, eu pensei também, por exemplo, não conseguiu fazer a leitura de Comênios, mas viu o vídeo, então tem condições de fazer atividade assim mesmo, tá? Então, nessa segunda unidade que a gente está encerrando agora, tá? Então, eu fiz uma conversa com você sobre planejamento que não estava programada, por isso foi um convite, tá? A gente teve esse documentário aqui sobre temas geradores, então, mesmo que eu não tenha feito a leitura sobre temas geradores, eu vi o documentário, né? E aí consegui entender a proposta do termo gerador, que é uma proposta muito vinculada lá à educação popular, que tem a ver com transformação de uma realidade social. Ele pode ser feito numa escola de elite? Pode também, né? Porque realidade social de qualquer, né, classe, né? Mas é mais voltado à classe popular. Então, tem aquela questão política, da educação como política, não aqui partidária, né, política que vem de polis, né? Então, a essência grega, de eu poder, né, fazer essa intervenção no todo, na comunidade, tá? Então, assistiu esse documentário, depois leu o texto sobre o tema gerador. Aí nós tivemos ali um vídeo sobre a Escola da Ponte, que é para a gente poder ter contato com outras formas de organização da escola, tá? Diferente das que a gente convive, digamos assim, né? Depois nós tivemos um artigo sobre complexo temático, só para vocês terem ideia do que é um complexo temático, tá? Então, tem uma noção do que é um complexo temático. Agora, na próxima aula, ou se der tempo ainda na aula de hoje, eu vou apresentar um planejamento que tem o ponto de partida num complexo temático e num tema gerador, unindo essas duas metodologias, essas formas de organizar o ensino. E, geralmente, o complexo temático ele está junto com o tema gerador, tá? Ele vem de temas geradores. Aí, um texto básico para a gente, tá? Básico. O planejamento em busca de caminhos, que é o que eu vou retomar hoje, vou retomar esse texto. E aí tem uma atividade interativa no Moodle.
Por quê? Porque esse texto faz um passeio sobre várias formas de organizar o planejamento e ele tem ali a estrutura do plano de aula ou de um planejamento, tá? Então, nós temos ali outra aula assíncrona para leitura do Hernandes sobre projetos de trabalho e a história de Leite, no caso, eu contei hoje, Ratinho, tá? E depois uma aula síncrona para a leitura do texto de Jolibert, né? E a história de Leite, o Gambá que não sabia sorrir. Esse texto eu coloquei hoje. A Kelly me fez a observação que eu tinha esquecido de colocar. Então, eu coloquei esse texto hoje, que é referente à aula 9, tá? Aí, aqui, depois dessa sinopse, eu sempre coloco, então, os textos e o passo a passo de atividades. Então, a primeira coisa que eu coloquei foi lá a nossa conversa sobre a primeira unidade e que eu tinha conversado já como é que seria a segunda e a terceira unidade, tá? Então, para vocês se organizarem, vocês podem ir marcando como feito. Por exemplo, eu já vi isso, eu já marco ali que está feito, para não me perder. Depois, eu coloquei todo o material de apoio, tudo que eu utilizei para esta aula, eu coloquei aqui, porque vocês podem consultar também esse material de apoio. Aí tem a leitura sobre temas geradores, que vai fazer a explicação geral do que é um tema gerador. E tem, se eu não conseguir fazer a leitura, eu tenho o documentário, aquele que já está lá. E aí tem a tarefa, que já está aqui, né? Que é eu pensar um tema gerador. Eu coloquei uma gravação ali explicando. Olá a todas e todos. Nesse espaço, então, vocês vão criar um tema gerador. Tentem se inspirar. Tá? Então, assim, tá ali a explicação no áudio. Eu gravei um áudio para explicar. É para pensar todos os desdobramentos? Não, está escrito ali. Trata-se apenas do nome do tema gerador, tá? Então, pensar nesse nome. É só um exercício de poder observar uma realidade da escola dos filhos, ou dos primos, ou da que trabalha, ou da próxima Unipampa, ou da próxima, uma escola de Arroio Grande. Como é que é essa realidade? O que seria importante trabalhar nessa realidade? É apenas um exercício. Aí tem a leitura ali dos complexos temáticos, tem o texto Planejamento em Busca de Caminho, que eu vou trabalhar hoje, tá? Vou retomar. Já deveria ter sido lido, isso é importante, que a gente já está no final da unidade, mas se não leu ainda, hoje eu vou retomar. E aí nós temos uma atividade interativa, e eu não consigo fazer essa atividade se eu não tiver lido esse texto, tá? Tem algumas atividades que eu não consigo fazer se eu não ler o texto, e elas já são pensadas propositalmente, porque são aquelas leituras básicas da básica, né? Digamos que alguém optou por não ler tudo, mas pelo menos o básico para a avaliação da disciplina, tá? Aí tem os projetos de trabalho do Hernandes, que estão aqui, o texto da Jolibert que eu botei hoje, tá? Então, esse texto ainda vocês podem ler, trabalhar sobre ele. Quem não leu para esta aula, leia esses dois textos para a próxima, que vai entender melhor. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando em cima de projetos. Por que essa ênfase nos projetos? Lá no estágio, a gente trabalha em cima de um projeto de ensino, tá? Um projeto de trabalho. Então, todo estagiário, ele organiza um projeto e vai desenvolver nos 20 dias de estágio com a turma. Outras universidades fazem isso, sim. A URGS também trabalha com projetos de trabalho, tá? Só que eles têm estágio de 6 meses. É um pouco diferente do nosso. Tem várias escolas que se organizam para trabalhar com projetos. A gente vai discutir um pouquinho do que é esse projeto, do que não é projeto, que muitas vezes a escola diz que é um projeto e é uma sequência didática, não é um projeto. Existe essa confusão, então a gente vai trabalhar sobre isso, tá? E aí tá as leituras de leis, tá? Que são para que vocês se inspirem para fazer o plano de aula de vocês, como eu falei lá no início. Então, o Gambá que não sabia sorrir, mais adequado para quarto, quinto ano e EJA.
Cuidado com o Menino, né, que é uma história que trabalha muitas receitas, né, o gênero textual receita, né, então eu posso estar usando para o segundo, terceiro, quarto, quinto ano, tá? E ali os textos complementares, eles não são de leitura obrigatória, eles são para quem quiser aprofundar o conhecimento, tá? Então, essa é a nossa unidade 2. Alguma dúvida sobre a unidade 2, que eu já vou mostrar 3, que é que a gente está agora, nesse momento. O texto da Jolibert também está na unidade 3. Está na unidade 2. Tudo na unidade 2. Aqui na unidade 3, eu tenho uma complementação. Na unidade 3. Tá? Então, eu posso terminar de ler nessa unidade, que é a unidade que a gente está agora, tá? Então, aqui, hoje, a aula de hoje é essa para retomada sobre planejamento, tá? A gente vai trabalhar o projeto de trabalho em geral e o projeto regras, né? Se não der tempo de eu terminar isso hoje, a gente termina na aula que vem. Na aula síncrona. A gente vai continuar na aula que vem, então, trabalhando sobre projetos e sequência didática. Aí nós vamos ter uma aula assíncrona, tá? Que é sobre projetos e novas tecnologias. Então, além dessa animação aqui, eu vou estar complementando, vou colocar mais coisas aqui, vou colocar o depoimento também de um aluno que fez o estágio dele remoto, né, que usou os recursos tecnológicos, que produziu jogos, tudo isso que o semestre passado, nós estávamos no remoto. Então, eu orientei vários projetos, todos eles usando animações, usando histórias editadas com vídeo, usando jogos, e aí a gente pegou vários aplicativos, o WordWall, Genial, enfim. Então, esta aula vai ser gravada e vai estar disponível para vocês, tá? Depois, Professora, uma dúvida. A senhora orienta estágio 1, né? Que é educação infantil, o 2 também? eu trabalhava nos dois estágios, educação infantil e dos anos iniciais. Eles não são assim definidos. Agora é estágio 1 e 2, porque vocês podem fazer a qualquer momento. Eu posso escolher começar pelo de educação infantil ou por anos iniciais, tá? Então, eu orientava os dois estágios, e EJA também. Atualmente, eu não estou orientando estágio, eu estou só trabalhando com as disciplinas EAD, tá? Basicamente na letras e na pedagogia. Então, tenho disciplinas EAD. Né? No caso da pedagogia, eu tenho duas, essa e a disciplina de. Agora me deu um branco. Psicogênese, resumindo, tá? Então, que é amanhã. E eu tenho mais duas na letras. Quem faz parte da equipe de estágio atualmente, professora Patrícia Moura, professora Raquel Freitas, e entrou uma professora nova, que é a professora Adriana, que ainda não começou no estágio, mas vai começar o semestre que vem, tá? Então, aqui. Então, essa aula síncrona também, que eu devo gravar alguma coisa para você sobre planos de aula, mas hoje eu já vou trabalhar sobre planos de aula. Vou colocar o relatório de uma estagiária, tá? E aqui já está a história de Leite, a Casa Sonolenta, de uma estagiária que foi minha estagiária. Esse material que ela usa para contar a história, ela produziu no estágio da educação infantil, que ela foi minha estagiária na educação infantil, e nos anos iniciais, tá? E esse vídeo ela produziu para o estágio dos anos iniciais, tá? Porque ela começou no presencial, deu a pandemia, ela fez o segundo estágio no remoto comigo, tá bem? Aqui eu coloquei olhar a base, depois, quer dizer, vocês veem que a unidade 3 está em construção. Então, não adianta eu olhar o Moodle uma vez por mês, ou não olhar, porque ele vai sendo construído. Eu vou colocar para vocês também a base, tá? Por quê? Porque vocês podem tirar os objetivos da aula que vocês forem organizar da base, tá? E aí, nós temos também aqui
uma aula assíncrona exclusivamente para vocês produzirem os planos de aula. E eu vou colocar a história de Leite, aliás, tá ali a história de Leite, o homem que amava caixas, tá? Então, depois nós teremos 2 aulas síncronas para apresentação dos planos de aula. Cada uma de vocês vai apresentar seu plano. Pode fazer uma apresentação no PowerPoint, pode apresentar direto no Word, tá? Então, vocês vão apresentar, eu vou dividir, metade da turma vai apresentar num dia, metade vai apresentar no outro dia, tá? Então, são 2 aulas, tá? E aí já vem a finalização da disciplina, tá? Alguém botou para perguntar alguma coisa que estava lendo lá? Eu Pergunta, botei. Lina. Lina. Eu queria te perguntar se esse plano de aula a gente vai fazer para uma aula só, no caso? Uma aula só, tá? Tá. É só um exercício de planejamento. Vocês vão Tá. pensar em uma única aula. Lá no início da aula eu falei, ela pode partir do livro de literatura infantil. Eu botei vários para vocês se inspirarem. Posso escolher um outro livro, A Casa Sonolenta, enfim. Posso escolher o livro do meu gosto, digamos assim, e eu vou fazer minha aula, né, a partir desse livro. Então, na minha aula, eu vou dizer como é que eu vou contar essa história. Vai ser em roda, vai ser uma atrás do outro. Eu vou levar, que material eu vou levar? Vai ser o livro, vai ser fantoches, vai ser um teatrinho. Como é que eu vou contar a história, tá? Então, vocês vão colocar tudo isso no plano de aula. O que eu vou fazer depois da história? Eu vou pedir para as crianças desenharem, vou conversar com as crianças, vou fazer uma atividade no pátio, tá? Vocês vão organizar isso. Eu vou colocar inspiração para vocês, vou colocar relatórios para vocês darem uma olhada no relatório de estágio. Lá tem os planos de aula também. Não é para pegar plano de aula pronto na internet, tá, gente? Porque quando vocês apresentarem, eu vou ter noção que vocês pegaram o plano pronto. Exatamente para fazer, digamos assim, um exercício para vocês começarem a pensar em planos de aula. Talvez algumas até já sejam muito acostumadas a fazer isso. Por causa do PIBID, por causa do residência, algumas já trabalham em escola. Então, só vão pensar mais um plano de aula, que inclusive podem estar usando no PIBID ou no residência ou na escola, ok? Mas algumas aqui que estão lá no 3º semestre, né? Nunca fizeram um plano de aula, então é um exercício de fazer o plano de aula, tá? E aí a gente poder conversar sobre o plano, vocês vão apresentar e aqui eu vou poder dizer, olha, talvez nesse momento desse para fazer dessa forma ou dessa forma. Seria uma grande orientação coletiva, tá bem? Esse é o objetivo da apresentação dos planos de aula, tá? A gente poder pensar, bom, será que é a melhor maneira de explorar essa história assim? Eu poderia fazer de outra forma, tá? Se eu não quiser uma história, pode ser, como eu disse, uma música, enfim, uma animação. Alguma coisa que vocês vão partir daquilo para trabalhar os outros momentos da aula de vocês, tá? Bom, alguma pergunta a mais sobre a questão das atividades do Moodle, que era esse primeiro momento de passeio pelo Moodle? Só mais um detalhe aqui no Moodle que eu esqueci de falar. Que eu falei para vocês que me preocupa bastante, tá? Porque aqui o professor ele tem acesso, né, no Moodle, a uma visão geral dos estudantes. Tá? Então, eu consigo ver o que cada um está produzindo aqui. Eu sei que algumas pessoas só alcançaram, por exemplo, 16% da disciplina, ou seja, mal olharam a primeira unidade, tá? Algumas pessoas não fizeram nada na disciplina. E aí eu estou vendo o progresso de cada um, o dia que logaram, o tempo que ficaram, né? Tem muitas pessoas que nunca entraram na disciplina, tá? Então tem ali um nunca. Ou desistiu da disciplina, ou vai deixar para começar a disciplina no último mês e tentar terminar. É impossível, tá, gente? É impossível. Se eu tenho pouco ali
de acesso, de fazer mesmo as coisas, eu não consigo terminar em um mês, tá? Pergunta, Lina. Professora, a gente tem também essa listinha, né, que diz o que a gente entrou ou não entrou, e eu estava observando que em algumas atividades eu entrei, por exemplo, vamos supor ali no fórum de apresentação, eu fiz minha apresentação, mas não consta na listinha que eu fiz. Outros documentos que eu abri para ler e não consta também que eu entrei. Eu não sei se tem algum botão que a gente tem que apertar para dizer, tipo, feito, ou alguma coisa assim. Na medida que mas vocês têm que marcar como feito, tá? Eu tenho ideia, por exemplo, quando eu tiver em dúvida, se alguém fez ou não fez, daí eu vou olhar os logs, eu vou ver se logou, que horas e quantas vezes. Por exemplo, tem gente que ali no log nunca logou, ou logou há 3 meses atrás, tá? Uhum. A Tainá colocou ali no chat para mim que tem um botãozinho que diz marcar como feito. Tipo, eu também não vi esse botãozinho. Muitas coisas eu abro e nem vejo que tem que marcar, mas eu abri. Mas agora eu vou revisar tudo e vou observar isso aí. É que isso é um feedback não só para vocês, para não estarem perdidos onde é que eu estou mesmo, mas para o professor. Quando eu vejo que alguém não acessou, nunca acessou, ou está com muito atraso, né, eu começo a mandar mensagens pelo Moodle. Tem gente que já deve ter recebido mais de 10 mensagens que eu mandei, porque eu observo que não está conseguindo ali, né? Porque meu trabalho não é só a avaliação final. Porque, na verdade, a avaliação final eu nem vou fazer, né? O Moodle mesmo vai somando e ele vai dando as notas, né? Então, ali, por exemplo, eu avaliei o plano que vocês apresentaram, eu avaliei, por exemplo, valendo os 3 pontos. Eu lanço ali no Moodle, ele vai somar tudo e vai me dar nota. O que eu me preocupo mais é com a avaliação processual, é o caminho de vocês, eu vou acompanhando esse caminho, tá? Para ver como vocês estão avançando na disciplina. Que é o que a gente diz, né, que é importante fazer na escola, né? Não adianta eu avaliar meu aluno lá no final do ano, eu tenho que avaliar ao longo do processo, porque lá no final do ano não tem mais o que fazer, já encerrou o ano, mas enquanto ele está comigo, eu tenho que ver, bom, ele está precisando de intervenção na leitura, ele está precisando de intervenção na escrita. A mesma coisa é que a gente, pelo Moodle, a gente vai, né, monitorando para ver como é que está a turma, tá? Bom, mais alguma dúvida do Moodle? Senão eu vou passar para nossa aula de hoje mesmo. Podem ir falando que eu só estou separando aqui a nossa apresentaçãozinha aqui. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo lá no Moodle? Tá. Então, eu vou começar a apresentar alguns slides, tá? Que eles resumem um pouco aquele texto Planejamento em Busca de Caminhos, tá? Esse texto está nesse caderno aqui de educação básica, tá? Que as organizadoras são a Maria Luísa Xavier e a Maria Isabel Dalazen, ambas da equipe da URGS, tá? Então, é esse caderno básico aqui. Tá? Todos os textos daqui são interessantes, né? Eu escolhi um deles, mas tem vários textos que vale a pena a leitura posteriormente. Juliara, quando marca ali, para mim aparece que vocês fizeram, entendeu? Então, por isso que é diferente, que eu botei barra de progresso em ação, ou seja, eu sei se vocês fizeram ou não, então é importante marcar ali, tá? Bom, tem outros textos que estão aí na unidade também, que são importantes. A gente vai trabalhar de maneira indireta. Quando eu falar sobre projetos de trabalho com vocês, tá? Eu vou estar, de certa forma, me referindo a esse livro do Hernandes, tá? Que é Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho, tá? Então, eu vou estar me referindo a esse livro.
E, de alguma forma, a Jolibert, ela é francesa, ela escreveu dois livros base importantes, que é Formando Crianças Leitoras e o outro é Formando Crianças Produtoras de Texto, tá? Nesses livros, ela organiza todos os ateliês que eles chamam lá, que são projetos. Então, ela faz relatos de vários projetos para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Tá? Então, é um livro com bastante, para quem está em sala de aula, ela vai mostrando lá, pelas tantas, tem o trabalho com história em quadrinhos, tem o trabalho com receitas. Então, é um livro muito prático, tá bem? Que mostra. Tem na biblioteca, quando ela estiver aberta, né? Tem. Então, vocês podem retirar. Bom, eu vou apresentar, então, esse texto. Vocês podem me interromper, tá? Podem falar durante, usando o microfone, tá? Que o chat eu não vou conseguir olhar muito, não. Então, o texto, que está ali na segunda unidade, planejamento em busca de caminhos, percursos históricos, abordagens didático-pedagógicas e reflexões sobre planejamento. Porque a Maria Bernadette também era da equipe de estágio da URGS, tá? Então, ela vai trazendo um pouco da experiência dela, mas ela usa essa experiência para retomar o percurso histórico do planejamento, né? Como é que ele começa, como é que ele se estrutura, né? Pelo menos as vertentes mais importantes, né? Que nos mostram como a gente pode organizar o currículo, o ensino. Então, ela vai trabalhar essas abordagens didático-pedagógicas e vai fazer reflexões sobre esse planejamento. Então, como é que ela começa ali, né? Resumindo, ela faz uma comparação entre a década de 80, que é quando ela começa o trabalho, e o discurso atual. Então, se a gente pensa a década de 80, mas serve também para a década de 70, tá? Ou para a década de 60, sobre planejamento. Então, ela vai dizer que na década de 80, o planejamento era mais mecânico, né? Até porque a gente se preocupava muito na década de 80 o que ensinar, né? O que eu tenho que ensinar, os conteúdos que eu tenho que trabalhar, tá? Então, era uma forma mais mecânica. Eu não me preocupava muito com a pessoa que aprende, com o sujeito que aprende, com os alunos que aprendem, né? Era mais centrado no o que ensinar, tá? E se fazia de maneira mecânica, se fazia um planejamento, muitas vezes para entregar para a supervisora, para ter na escola, né? Um planejamento sem reflexão, por isso mecânico. Então, ele era burocrático, só para entrega, né? Era descolado da realidade, então a gente não pensava na realidade como agora. Eu pedi para vocês pensarem em um tema gerador, né? Então, pensar na realidade da escola, pensar nas práticas, pensar no aluno, que aluno é esse, o que ele tem na sua casa, quais são os seus anseios, o pai e a mãe trabalham onde, qual é a renda familiar. Então, hoje a gente se preocupa com tudo isso. Naquela época, ele era totalmente descolado da realidade. Tanto que, às vezes, por exemplo, lá quando eu ia alfabetizar crianças, se usava, né, cartilhas que eram feitas em São Paulo, com outra linguagem diferente da nossa, né, com palavras que eram totalmente descontextualizadas, sei lá, ensinando a jaca, mas a criança nunca viu uma jaca na frente, né, não é uma coisa nossa, não é regional, tá? Era uma lista de conteúdos, objetivos e procedimentos. Então, eu tinha ali o objetivo, que era, por exemplo, trabalhar a higiene pessoal. Procedimentos. Texto sobre higiene pessoal. Perguntas sobre texto. Tá? Então, era uma coisa bem descolada da realidade, bem lista de conteúdos, neutro, né? Porque a gente sabe que higiene é uma questão complicada, né? O que é higiene para cada classe social, a questão da gente
esquadrinhar esse corpo, muitas vezes, domesticar. Então, tem várias questões ali imbricadas nisso que não se pensava. Então, centrado no como fazer, o método que eu já falei, e o que ensinar o conteúdo. Bom, a gente pode pensar que isso é na década de 80, na década de 70, na década de 60, né? Só que, infelizmente, a gente entra em algumas escolas e ainda é assim, tá? Ainda é assim que funciona o planejamento na escola. Muitas vezes a gente chega numa sala de aula e vai ter as estagiárias, vão perguntar o que a professora está trabalhando. Ela vai se preocupar mais em dizer o conteúdo que a estagiária vai desenvolver do que a questão de trabalhar aquele planejamento significativo. Muitas vezes o trabalho da sala de aula está até descolada lá do PPP da escola, que é o Planejamento Político Pedagógico da Escola, né? Muitas vezes o próprio PPP da escola não foi feito pela escola. Como assim? Porque se for feito pela escola, tem que ser discutido por todos da escola, né? Os professores, a equipe diretiva, né? A orientadora, coordenadora, pais, alunos. Muitas vezes é feito só um documento para constar, né? E que não é realmente uma construção coletiva. O discurso atual, tá? Pelo menos no discurso. Então, a gente não veja tanto na prática, mas o discurso a gente vê que o planejamento é uma prática pedagógica intencional, tem uma intenção de transformação da realidade, de transformação do sujeito, que ele se desenvolva, que ele construa conhecimento. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com esse sujeito. Não se trata de chegar na sala de aula, pegar um livro e passar um texto no quadro, né? Fazer isso qualquer pessoa que não tem formação consegue fazer, não precisa de um professor, né? Então, hoje a gente pensa sobre isso, né? Que não se pensava tanto, não quer dizer que todas as escolas não pensavam, mas não era comum na década de 80. Então, a gente pensa que tem concepções e princípios no planejamento, né? Quando eu construo o planejamento, de certa forma, eu estou colocando os meus princípios. Como é que eu vejo esse aluno? É uma tábula rasa? Eu só vou colocar, depositar coisas? O meu planejamento vai ser estímulo e resposta? Então, eu vou lá trabalhar a gramática de uma forma descontextualizada, né? Como, por exemplo, exercício de separação de sílaba, ou ele é um planejamento, né? Eu não vou me preocupar em trabalhar a separação de sílaba, porque não tem sentido nenhum, né? Eu vou trabalhar o texto, eu vou trabalhar coisas significativas. Então, eu tenho procedimentos, então, eu não tenho mais um método, eu tenho procedimentos. Então, ao invés de eu ter um método fixo, rígido, eu tenho várias metodologias. Então, eu faço ali um trabalho em grupo, eu faço uma roda de conversa, daqui a pouco eu faço um jogo, daqui a pouco eu copio do quadro, porque eu posso copiar também, né, mas com significado. Então, eu vou fazendo vou organizando a minha sala de várias formas para que a criança, né, entenda, né, construa conhecimento sobre o que eu quero trabalhar, né? Aí eu tenho um currículo integrado, porque, por exemplo, eu estou trabalhando uma história de literatura infantil, mas eu posso estar trabalhando várias coisas com aquela história. Por exemplo, a gente estava lá na história do ratinho, lá no início, né? Ele dividiu o morango, né? Ele dividiu em 2. Eu posso perguntar depois para as pessoas em quantos pedaços mais a gente poderia dividir um morango? Em 4? Aí quantas pessoas poderiam comer esse morango, né? Então, assim, eu estou fazendo um raciocínio lógico, matemático, mesmo que eu esteja trabalhando lá uma história. Aí eu posso, de repente, estar perguntando para eles se eles já comeram morango, como é que é o morango, eu posso desgustar esse morango, né? Eu posso levar a plantinha para eles verem, né? De onde é que vem o morango. E aí eu vou estar trabalhando junto a questão das ciências, né? Eu vou estar trabalhando as percepções da criança como um todo. Então,
esses procedimentos, eles fazem parte, né, desse currículo integrado. Então, eu tenho o que a gente chama de interdisciplinaridade, tá? Então, eu tenho várias disciplinas, né, que estão transitando nessa fundação de história, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente chega lá para o quinto ano, quarto, quinto ano, começa aquele velho drama. É caderno de português ou caderno de matemática? Não tem como a gente separar, muitas vezes, o que é português e o que é matemática. Isso é ciências ou é português, né? Porque as coisas na vida, elas não estão separadas assim. A gente criou essa forma da escola, a gente disciplinarizou a escola, a gente colocou gavetas na escola, mas essas gavetas não funcionam na vida. É só uma falsa ilusão de que a gente vai ter um controle do que a gente está ensinando, tá? Então, a gente fala hoje em dia trabalhar dessa forma, nesse currículo mais integrado, mais interdisciplinar, dá muito mais trabalho, ok? Dá mais trabalho. Mas a gente vê a aprendizagem significativa. Então, a gente vai pensar para quem e para que planejo, aliado ao como planejo. E aí a gente pode pensar, né, do que a gente se aproxima na prática pedagógica. Quem já está trabalhando em escola, ou quem já está tendo essa vivência de PIBID, vocês estão mais próximos de um discurso, de uma prática da década de 80 ou atual? Aquela escola do meu bairro, pelo que eu vejo, das atividades, como é que ela está? É um planejamento integrado mesmo, currículo integrado, interdisciplinar, ou é um monte de folhinha que as crianças fazem, uma folhinha atrás da outra, né? Porque tem professor que é professor da folhinha. Ele dá uma folhinha atrás da outra, né? E não tem nenhum planejamento. Ou do jogo. Eu faço um jogo depois do outro. Eu estou trabalhando de forma lúdica. Bom, se eu faço só trabalho com jogo, só de forma lúdica, eu também não sistematizo, né, o meu planejamento, tá? Então, todas essas coisas a gente começa a pensar quando a gente tem essa intencionalidade de planejar. Tá? Então, o que ela vai enfatizar lá no texto? Levar em conta o momento histórico em que estão inseridas as instituições, professoras, alunos e alunas, características socioeconômicas, culturais, raciais e étnicas dos grupos, e estágio de desenvolvimento da turma. Por que estágio de desenvolvimento? Uma coisa é trabalhar com uma turma de primeiro ano, que eles estão se apropriando da leitura e da escrita. Eles podem estar em diversas fases, podem estar pré-silábicos, alfabéticos, enfim. Outra coisa é trabalhar com o segundo ano que já estão lendo e escrevendo, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Às vezes a gente chega lá no quarto, quinto ano, tem criança que não lê, não escreve, né? Porque não foi feita a intervenção que deveria. Então, é diferente eu trabalhar uma história X lá no segundo ano e no quinto ano. Eles vão ter outra fase de desenvolvimento. Pensando nessa questão do momento histórico, agora vocês vão falar um pouquinho. O que vocês acham que são temáticas ou são questões que são cruciais a gente trabalhar no momento que a gente vive, atual? Se eu for planejar. Pode colocar no chat ou falar, tá, gente? O que vocês acham que é importante nesse momento histórico que a gente vive? A pandemia, claro, né? A questão da pandemia é uma questão crucial, né, da gente trabalhar, embora algumas pessoas digam que a pandemia já acabou, né? Infelizmente não é assim, né? 12 amigos, entre amigos e familiares meus, positivaram essa semana, né? Sendo que a minha prima está bem mal do Covid, né? Então, a pandemia ainda não acabou, é uma questão que, mesmo que ela acabe, nós temos consequências aí de uma série de coisas que ficaram da pandemia, né? E vamos ter por um bom tempo. Então, a pandemia é uma questão que a gente ainda tem que falar de uma forma, não daquela forma que a gente falava, né? Daquela mesma velha forma, mas de outras maneiras a gente tem que abordar. O que mais?
E, professora, eu pensei também na inflação dos alimentos, mas não sei se como é que seria abordado com crianças, né? Mas é um assunto bem atual, né? É um assunto bem atual e a gente pode e deve abordar com jovens e adultos, né? Então, as próprias coisas de pesquisa em casa, né? Como é que tá para comprar os mesmos alimentos que comprava antes, se consegue ou não se consegue, para pesquisar com os familiares, pais, mães irresponsáveis, que nem toda criança tem pai e mãe responsável, né? Fazer pesquisa de preço, né? A gente tem aí os encartes que os supermercados distribuem, né? Como é que está o preço das coisas, comparar os preços, né? Será que aumentou, será que diminuiu? Por exemplo, hoje em dia, né? Se a gente ganha, digamos, R$ 500 por semana, faz de conta, será que dá para comer com esses R$ 500 uma semana? O que a gente precisa para comer uma semana? A gente pode ir fazendo coisas com as crianças, sim, que envolve essa questão do custo de vida, né? Será que está barato ou está caro para comprar calçado, né? E a gente precisa de calçado para ir para a escola. Muitas crianças não têm nenhum calçado, né? É o chinelinho básico para ir para a escola, com frio e tudo, né? Então, todas essas questões a gente pode sim abordar com as crianças, por que não? Tá? Até porque as crianças devem ouvir seguidamente a mãe e o pai falarem que não está dando mais, né? Tá difícil, né? Elas vêm também, ouvem reportagens de televisão, assistem, né? Vê aí o preço do gás, o preço disso, o preço daquilo. Em que interfere esse preço do gado? A gente pode estudar, sim, principalmente com o quarto, quinto ano. Vai interferir em várias coisas. Não é só na comida que a gente faz lá em casa, em que mais? Então, a gente pode estar levantando, colocando no quadro, estudando, né? Se for lá, digamos, uma sequência didática que a gente queira desenvolver sobre questão do custo de vida. O que mais que a gente pode abordar nesse momento atual que é importante? A questão da guerra, professora. A questão da guerra? Sim. A guerra, tá, que ficou um pouquinho, falhou um pouquinho. Isso, a questão da guerra, né, sobre lugares que estão vivendo essa situação e como ela interfere na nossa vida e como é importante a gente fazer um movimento de paz, né, que se fosse um tema gerador, seria a guerra como um tema gerador e a paz como contratema, né, seria bem importante, tá? E outras tantas questões que a gente pode abordar, uma questão que é importante, e se a gente ficar os próximos 5 anos trabalhando nisso, vai ser importante igual, é a questão do meio ambiente, né? A gente está numa crise climática muito séria, né? E se a gente não cuidar, não reverter as questões do meio ambiente nos próximos anos, eu nem sei se a gente vai estar aqui para contar a história daqui a 10 anos. A coisa é muito séria. E a gente, como profissional, como pedagogo, a gente tem obrigação de trabalhar a conscientização com as crianças da questão do meio ambiente, tá? A questão do lixo, do reaproveitamento, né? Todas essas questões a gente precisa trabalhar na escola. Bom, vamos lá. Então, o que eu falei antes, né? Então, 2 conceitos básicos que vocês já ouviram falar milhares de vezes durante o curso é o da interdisciplinariedade, que vem lá de São Tomé, né? Que ele vai falar disso a primeira vez em 98, né? Que é o trabalho coletivo de diversos especialistas, né? Ou, no nosso caso, como pedagogas, numa sala de aula, a gente abordar o mesmo tema por diversas, né, com diversas áreas. Por exemplo, a questão da inflação que a colega colocou, desculpa não estar citando nomes, é que eu não estou enxergando vocês, então eu não consigo ver quem disse o quê. Né? Mas a questão do custo de vida, por exemplo, eu estou trabalhando matemática, né? O pensamento lógico matemático, estou. Mas eu estou trabalhando português, estou. Tá? Eu posso trabalhar, de repente, a questão da linha de tempo? Posso.
Eu posso lá no 5º ano estar trabalhando a linha de tempo. Quanto custava há 5 anos atrás a mesma cesta básica? Como é que era lá? O que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo e o que veio se transformando nesses últimos 5 anos. Eu posso trabalhar isso também lá nos jovens e adultos, tá? Então, eu vou trabalhar não mais uma disciplina separada de outra, mas como um trabalho coletivo das disciplinas, tá? Então, as disciplinas envolvidas modificam-se e cria-se uma relação de interdependência entre elas. Há equilíbrio de força entre as disciplinas. Então, quando eu tenho um planejamento intencional, digamos lá que eu estou com uma turma, no 2º ano, no 3º ano, eu vou planejar a minha semana para que eu possa trabalhar, por exemplo, com a questão da língua, né? Vou trabalhar uma música, vou trabalhar uma história de literatura infantil, vou trabalhar um filme, né? Uma parte de um filme, mas que eu também possa trabalhar o pensamento lógico matemático, eu vou fazer contagem de materiais, vou contar tampinhas, vou contar material reciclável, vou fazer uma atividade que envolva tamanhos, grandeza, vou fazer alguma atividade que envolva grafismo, a arte, vou fazer atividades que envolvem o corpo, o lúdico, a brincadeira. Então, numa semana, eu vou tentar dar conta de todas as áreas. Eu não vou trabalhar apenas com uma área. Mesmo que eu tenha um projeto que seja mais, né, calcado na língua ou na matemática, eu vou tentar dar conta das outras áreas, tá? Claro que existem projetos, por exemplo, que trabalham mais determinada área. Se eu estou querendo trabalhar lá um projeto de alimentação saudável, que é muito comum nas escolas, eu estou trabalhando mais a área de ciências, mas eu não deixo de trabalhar as outras áreas. E a transdisciplinariedade, que também é um conceito de Santo Tomé, desaparecem os limites entre as disciplinas. Então, eu não sei mais onde começa uma disciplina e acaba outra, né? Então, é um momento que tu não diz assim, agora é aula de português, agora é aula de matemática. As coisas estão acontecendo coletivamente. Claro que tu está anotando, bom, eu estou trabalhando mais nessa perspectiva, agora eu tenho que dar conta dessa outra, tá? É um nível superior de cooperação que gera uma macrodisciplina, tá? Então, seria uma disciplina grande envolvendo todas. E aí, a Bernadette ela vai fazer um passeio em várias formas que eu posso estar organizando o meu planejamento, tá? Gente, tá tudo tranquilo até agora, ninguém tá falando nada, tá tudo bem. Vocês chegaram a ler o texto? Sim, professora. Eu li, eu fiz até uma síntese para ajudar um pouquinho, então está bem tranquilo. Tá, quem tá falando é a Kelly, pela voz é a Kelly, né? A Solenita. A Sonelita, tá. Eu achei que era aquela Kelly, que como eu não tô enxergando vocês, eu... Tá, ótimo. Então, que formas são essas de organizar? Então, ela vai retomar, resgatar o centro de interesse do De Crowley, tá? O De Crowley, ele era médico e educador, né? Então, isso é lá na década de 20, faz muito tempo, né? Mas ele teve uma questão importante, uma colaboração importante de falar desse todo indivisível, ou seja, a gente não trabalha as coisas assim separadas, né? Então, de certa forma, ele já estava preocupado com a questão interdisciplinar, né? A gente trabalha tudo ao mesmo tempo. Só que ele vai centrar vai falar que os centros de interesses eles têm que partir das necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais das crianças, tá? Então, são temas, né, e eixos pré-definidos. Só que eles têm a ótica do professor. O que é importante trabalhar naquele momento para o professor? Não tem a ótica do aluno. Aí a gente ainda vê esse centro de interesses na educação infantil, mas eles não são mais tão usados, porque a gente já sabe que tem que superar essa questão
né, de ser só o centro de interesse momentâneo, porque assim, por exemplo, estou lá a professora está lá na turma e vê que as crianças se interessaram, sei lá, por um formigueiro, um pátio, né? E elas se interessaram por formigueiro e a professora passa a trabalhar sobre formigueiro, né? Sobre como é que é um formigueiro, o que, que tem dentro, nananana, né? Ou entrou uma borboleta na sala de aula. Bom, então vamos trabalhar borboleta. Ou, quer dizer, é uma coisa muito aleatória, entende? Ou agora eu preciso trabalhar alimentação. Nessa idade é importante trabalhar a alimentação diversificada. Né? Então, é sempre uma coisa que parte do professor, não parte das crianças. Então, essa crítica que a gente tem no momento, claro que na época, gente, década de 20, tá? Então, o centro de interesses era super inovador, né? Porque se tinha uma escola tradicional que não se preocupava com os interesses dos alunos. Então, aqui já é um avanço, tá? Aí vem o tema gerador de Paulo Freire, que nós estudamos agora na unidade 2 bastante, né? Ele foi pensado inicialmente mais para jovens e adultos, na realidade dos jovens e dos adultos trabalhadores, né? Depois ele se expandiu e também se trabalha com as crianças, né? Mas ele é basicamente pensado para que haja uma transformação de uma realidade X, para que haja uma apropriação da comunidade, das crianças, dos adolescentes que moram naquele lugar, das questões que são importantes para aquela localidade, tá? Então, geralmente, ele parte de entrevistas com a comunidade, né? Que vão ser escritas ou gravadas, tá? Então, se procura dados sobre esse lugar, fotos, documentos da comunidade, né? Se faz lá, por exemplo, tem um valão, ou alguém que já fez a tarefa do tema gerador, trouxe a dificuldade de acesso da escola, né? Como é difícil nos dias de chuva. Aí se pode fazer fotos, né? Do entorno da escola nos dias de chuva, levar aquelas fotos para a sala de aula, fazer uma discussão, tá? E tem os temas cíclicos, que são contextualizados, que são relevantes, que são sugeridos pelos pais, né, ou pelas crianças, tá? Tem uma tarefa, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Tem uma tarefa na unidade 2 que poucas pessoas fizeram, tá? Eu até gravei ali explicando que era só para escrever, né, o nome, né, do tema gerador que seria interessante. Então, eu só peguei aqui 2 exemplos de colegas que já fizeram para mostrar para vocês os temas geradores sugeridos pelas colegas. A Daiane está aí, eu acho que foi, a Daiane que fez uma delas. Oi, Pro, estou aqui. Tá, então eu coloquei aqui o teu tema gerador, tá? Só pedindo já licença para compartilhar. Então, ela colocou ali como tema gerador discriminação étnico-racial nas escolas. Tu poderia falar um pouquinho porque tu escolheu esse tema gerador? É que assim, prof, eu trabalho numa escola pública e a gente vê muito, né, que as pessoas negras têm um pouco de discriminação ainda, né? Por mais que a gente fale muito sobre isso, né, que a gente tente melhorar até o vocabulário deles em falar que são negros, não sei o quê, é difícil, né? Então eu achei um tema, eu pesquisei vários temas, né, e achei esse daí o mais próximo da nossa realidade, né? O que a gente enfrenta mesmo nos dias atuais na escola.
Tá ótimo, eu adorei teu tema gerador, por isso que eu pedi para te falar sobre ele, né? Ele é atual, ele é importante, a gente tem discutido muito sobre a questão da representatividade, né, de todas as etnias, de todas as raças, né, mas a gente sabe que historicamente, né, essa representatividade, ela não é tão respeitada, né, quando a gente fala na questão, por exemplo, de negros, né? Agora tem usado mais pretos, né, do que negros, mas enfim. Então, isso é importante, a gente poder levar a literatura infantil para discutir, tem várias animações, enfim, a gente pode partir disso para trabalhar o nosso tema gerador. E ela colocou ali como subtemas, como desdobramentos, né? Representação social, reconhecimento de pessoas negras e suas etnias nas escolas, a visão da sociedade sobre a história dos negros no Brasil, desigualdades sociais numa visão ampla, tá? Então, eu achei super pertinente esse tema gerador, né? Então, esse exercício de vocês pensarem a realidade de vocês, que é importante. O tema gerador, normalmente, ele é trabalhado a escola como um todo. Eu posso trabalhar só na minha sala de aula? Posso. Mas o ideal seria que a escola como um todo se debruçasse sobre essas questões, tá? Aí depois tem outro tema gerador, eu acho que foi a Kellen que fez, carência de materiais e brinquedos de pátio para as aulas de educação física em momentos de recreação. É teu, né, Kellen? Sim, é meu. Tá, então pode falar um pouquinho Eu sobre ele? pensei nesse tema pensando na escola em que eu trabalho, que é uma escola relativamente grande, tem um pátio enorme, só que tem muitos alunos, é uma das escolas que mais tem alunos aqui em Jaguarão, só que carece muito, assim, tanto de materiais para as aulas de educação física, quanto brinquedos mesmo de pátio. Não tem brinquedo. A única quadra que tem está bem avariada. O único brinquedo de pátio que tem é um brinquedo todo enferrujado, que é muito mais perigoso para as crianças usarem do que não usarem. E, por exemplo, nas aulas no recreio ou nas aulas de educação física, nas aulas de no recreio, as crianças ficam meio que zanzando assim no pátio, não tem o que fazer. E nas aulas de educação física, tem uma bola por cada sala de aula, ou se o professor quer alguma coisa diferenciada, tem que comprar do próprio bolso, porque na escola não tem, e é uma situação bem complicada. O próprio pré da escola não tem uma pracinha, os brinquedos às vezes são velhos, alguns são quebrados, então é muita carência desse tipo de coisa, assim, na escola. Ótimo. Então, esse tema é super relevante, não só na escola que a Kelly está mencionando, mas em várias outras, né? Mas talvez esse ponto fosse mais um desdobramento de um tema maior, que poderia ser os espaços sociais da escola, ou os espaços sociais e corporalidade na escola. Daí eu pego uma questão mais ampla e desdobro, né? Então, uma das questões é carência de material. Outra questão talvez seja a falta de participação da própria comunidade, né? Nós temos ali comunidades que se reuniram e, a partir de material de sucata, né? Pneus, enfim, tem aquele projeto que foi para muitas escolas de educação infantil ali de Jaguarão. Pato Donald tem todo um pátio feito a partir de pneus de materiais reciclados, né? Onde a comunidade ajudou também, né? Então, de repente, o desdobramento poderia ser um dos desdobramentos, entende a minha sugestão, Kelly? Sim, entendi. Tá? Mas, de qualquer forma, isso foi um exercício. Eu gostaria que as outras fizessem exercícios de planejamento. Inclusive, por exemplo, Daiane, tu pode usar essa temática, Kellen também, isso que vocês pensaram para o tema gerador, vocês podem usar no plano de aula. Como é que seria um plano de aula, né, de vocês dentro dessa temática, tá? Então, poderia ser, por exemplo, com as crianças, se eu tenho lá uma turma, eu posso pensar como é que seria uma configuração diferente para esse pátio. Vamos fazer uma maquete, vamos fazer uma campanha, vamos pensar em como a gente poderia, né,
fazer uma disposição, criar materiais, né? Porque às vezes a gente não tem material, mas a gente pode criar a partir da própria sucata, né? Eu posso ter pé de lata, eu posso ter vai e vem, eu posso fazer vários brinquedos para uso coletivo, né? Como é que seria esse uso coletivo? Então, eu posso ter um plano de aula, minha sugestão para vocês é que façam um plano de aula dentro disso, tá? Até uma coisa que não estava planejada, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês, se eu achar aqui na minha barra. Por exemplo, eu posso lá para essa questão, se eu for trabalhar a questão que a Daiane colocou ali, da questão racial, eu posso, inclusive, escolher uma animação para trabalhar com ser o momento, assim, ou do meu plano de aula, né, para desencadear, ou do trabalho que se vai fazer com uma... Não estou achando aqui na minha barra, senão eu ia mostrar para vocês. Tem uma animação que é muito linda, tem músicas que a menina de cabelo crespo, por exemplo, que a gente pode usar, né, que é muito interessante para trabalhar essas questões, mas tem uma animação que eu não estou achando agora aqui, que fala sobre essa questão do cabelo, né, que é muito head shower. Acho que não está aqui. Mas depois eu compartilho lá no Moodle para vocês, tá? Eu compartilho essa animação, que é muito interessante até para ficar como sugestão, se vocês forem desenvolver lá futuramente um projeto, alguma coisa, vocês podem trabalhar com essa animação, que ela é muito linda. Bom, voltamos ali, então, ao nosso texto, Planejamento em Busca de Caminhos. Deixa eu voltar ele aqui. Então, resumidamente, o tema gerador, ele trabalha essas questões, né, de cunho mais social, de empoderamento da comunidade, digamos assim, né, e é nosso, né, é do educador brasileiro, né, diferente das outras formas de organizar o planejamento, que aí são de franceses, de belga, como é o caso do centro de interesses ali do DECROLE, nós temos um educador brasileiro, né, que pensou numa forma de organização do planejamento. Então, isso dá muito orgulho, a gente poder também ter esse protagonismo, né. Aí temos a rede temática, o complexo temático, que eu até vou mostrar depois um projeto, né, que vem do complexo temático. Então, geralmente, é decorrente do tema gerador. A gente faz, assim, cruzamento, pega vários dados, pega lá entrevista, pega fotos, pega documentos, pega tudo que a gente tiver sobre o nosso tema gerador, né? A gente faz uma seleção das falas e a gente vai fazendo uma rede, né? Essa fala pode significar isso, a gente pode trabalhar isso e isso desta fala, né? Então, a gente vai fazendo desdobramentos, tá? Então, para poder explicar a realidade dessa comunidade. Então, tem uma busca de caminhos pedagógicos para a superação dos problemas da realidade da comunidade, né? Por exemplo, uma comunidade muito carente, onde não se tem comida, onde não se tem trabalho, a gente vai tentar pensar em possibilidades de superar essas questões, junto com a comunidade. Aí vem o que nos interessa muito, são os projetos de trabalho, né? Nos interessa não só para o estágio, mas eu acho uma forma de organizar o planejamento muito interessante, né? Porque a gente pode tanto ter um projeto para a escola toda, como a gente pode ter o projeto que a gente vai desenvolver na nossa sala de aula, tá? Então, o que os projetos visam? Oferecer aos alunos estratégias para que alcancem a globalização, estabelecendo inferências e relações por si mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente está trabalhando dentro de um projeto e as crianças te trazem dados. Olha, professora, sobre o que a gente está estudando.
eu achei isso, vou te trazer, ou fazem relações. Então, a própria criança faz a globalização. Por quê? Porque ela é um ser atuante, participativo, ela não é mais aquela tábula rasa, é alguém que é protagonista, que está imerso nesse planejamento, que faz parte desse planejamento. Implicam o desenvolvimento de estratégias, né? Então, eu tenho que pensar em todas as etapas de um projeto. Eu tenho controle sobre quando termina um projeto? Não tenho. E talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de ver realmente projetos na escola, porque o professor não é mais aquele detentor, né, do planejamento. Ele sabe quando vai começar, mas ele não sabe quando vai terminar, porque terminar depende de eu conseguir fazer, né, a pesquisa, de eu conseguir fazer o desenvolvimento do projeto. Isso, às vezes, pode demorar um mês, ou pode demorar 20 dias, ou pode demorar 2 meses, ou mais, tá? Vai depender do tipo de projeto que eu estou fazendo. Então, implica o desenvolvimento de estratégias, procedimentos, habilidades na busca e organização da informação. Tá? Implica uma globalização mais interna do que externa, ou seja, favorecem a tomada de consciência por parte dos alunos do seu processo de aprendizagem. Então, como a gente tem objetivos comuns, a gente compartilha o objetivo do projeto com as crianças, eles mesmos vão poder dizer, olha, professora, a gente já conseguiu descobrir isso, a gente já fez isso, falta isso, eu aprendi tal coisa, falta tal coisa. Então, existe essa... O professor compartilha com a criança, né, o planejamento, não é mais só do professor. Visam oferecer aos estudantes estratégias para que... não, esse aqui já... Então, qual a sequência de um projeto, normalmente? Ele tem um tema, né? Que eu vou, sei lá, os dinossauros, o sistema solar, algum tema, né? Que a gente tem nos projetos, a gente tem o tema, geralmente é o fio condutor, o que eu vou, né, perseguir nesse projeto. Então, eu tenho geralmente um problema. Não existe projeto sem problema. Tem algo que eu queira descobrir sobre, tá? Então, por que eu friso bem isso? Porque, às vezes, as escolas dizem, estamos fazendo um projeto sobre Páscoa. O que tem para se descobrir nesse projeto? Que ações as crianças vão ter, né? Então, na verdade, isso não é um projeto, isso é uma sequência didática, né? Eu estou trabalhando sobre a Páscoa, né? Então, quando eu estou lá pintando coelhinho, né? Fazendo presentinho de Páscoa, eu não estou trabalhando um projeto. Eu estou, no máximo, fazendo uma sequência didática. Às vezes, nem é uma sequência didática, porque eu não estou aprofundando o conhecimento, tá? Então, assim, projeto sobre Dia das Mães, né? Porque lá eu vou ter uma festa de Dia das Mães. Normalmente não é um projeto, é uma sequência didática, porque eu também não tenho nada para descobrir, para conhecer, tem um objetivo comum sobre isso, né? Pode ser que eu trabalhe essa questão do Dia das Mães e até, né, se torne um projeto, mas a princípio não é um projeto. Tem conhecimentos específicos, tem pesquisa, então todo projeto envolve uma pesquisa, tá? Que pode ser feita de N formas, em livros, em sites, enfim, tem várias formas de fazer essa pesquisa. Tem o protagonismo da criança, a criança faz parte desse projeto. E tem um produto final. Então, sempre tem um produto final que vai ser o conhecimento sobre aquela questão, conhecimento sobre dinossauros, sistema solar, sobre alimentação saudável, enfim, né? Ou vai ser, como a Joliber coloca os projetos de empreendimentos, por exemplo, a criação de uma horta na escola, ou a organização da biblioteca da escola, ou a organização de um sarau literário. Então, eu vou ter um produto final, tá? Vou ter uma culminância desse projeto. Tá?
A sequência didática é um trabalho estruturado pelo professor. Por exemplo, eu quero trabalhar receitas, então vou fazer uma sequência didática para trabalhar receitas. Eu quero trabalhar poesia, o gênero em si. Eu vou fazer uma sequência didática para trabalhar poesias, tá? Então, eu tenho ali uma estrutura para aprofundar um conhecimento. A sequência didática, ela geralmente está dentro de um projeto, né? Então, eu tenho lá um projeto que vai estudar as obras de um pintor, tá? Pintor X, né? E aí eu tenho lá sequências didáticas que vão retomar esse estudo, que vão aprofundar esse estudo. Então, eu tenho um objetivo a ser alcançado e eu tenho um conjunto de atividades organizadas e estruturadas, tá? A partir desse ponto que eu quero desenvolver. As atividades são interligadas entre si, tá? E é um procedimento de ensino com conteúdo enfocado, ou seja, eu tenho um enfoque em um conteúdo específico, tá? Então, eu posso fazer lá uma sequência didática para trabalhar medidas, porque não seria um projeto, alguma coisa que eu quero descobrir sobre medidas, né? Então, é uma sequência didática. Agora, eu posso trabalhar medidas dentro de um projeto? Posso. Eu posso estar num projeto de alimentação saudável e fazer uma sequência didática de medidas ali, né? As medidas que a gente usa para as próprias receitas, né? Eu posso estar num projeto de horta e fazer lá as medidas, né? Aí, né? De tamanho de canteiros, de metros, de centímetros, e daí eu vou trabalhar a sequência didática dentro desse projeto, tá? Então, ali embaixo, salientando o que eu já falei, uma diferença básica entre o projeto didático e a sequência didática é que no projeto didático, o planejamento, monitoramento e avaliação de todo o processo se dá de forma compartilhada. Ou seja, as crianças participam da organização geral do trabalho de modo mais direto, tá? Na sequência didática, não necessariamente. Eu posso ter um objetivo que eu nem vou falar para as crianças. Eu quero que eles percebam a diferença de palavras, de sílabas, polissílabas, monossílabas. Eu tenho esse objetivo, mas eu não preciso dizer para as crianças, né? Então, isso eu vou trabalhar lá numa sequência didática. Bom, todo o planejamento no geral, e aqui o nosso plano de aula vai ser assim, tá? O nosso plano de aula vai ser organizado dessa forma. Ele tem os objetivos, o objetivo geral daquele plano, os objetivos específicos, né? Então, o objetivo geral é discutir as relações étnico-raciais. Objetivo específico, ouvir a história menina bonita do laço de fita. Estou dizendo só, né? Justificativa, por que isso é importante, né? Por que é importante trabalhar isso? A temática, bom, temática do exemplo que eu estou dando é relações étnico-raciais, tá? As estratégias, como é que eu vou fazer isso? Eu vou contar história, eu vou ver uma animação, eu vou ouvir uma música e discutir a música. São as estratégias, o como. A localização é para quem, né? São alunos do primeiro ano, do segundo ano, são de que escola, tá? Então, quando vocês forem fazer o plano de aula de vocês, eu gostaria que vocês pensassem nisso. É para o primeiro, é para o segundo, é para o terceiro ano, é para o quarto, é para a EJA, tá? Em que localização? Uma coisa eu pensar no Pagliani, que é uma escola central lá de Jaguarão, né? Outra coisa é eu pensar numa escola lá na Kennedy, tá? No Castelo Branco. Então, eu vou pensar, né? Conforme a localização, também vou pensar estratégias diferentes. Por exemplo, no meu plano de aula, lá pelas tantas, eu posso imaginar que eu vou fechar meu planejamento com uma visita no Pampa. Para a escola Castelo Branco, ali é bem fácil, isso aí é pé, né? Mas se for outra escola, não necessariamente, né? Então, ou eu vou fazer uma visita ao museu, como é que vai ser isso? Que estratégias eu vou fazer, né? Os recursos, ou seja, o que eu vou usar para essa aula?
Que material eu vou usar? Por exemplo, livro de literatura infantil é um recurso. Eu coloquei lá uma música para eles ouvirem, né? Usei lá um rádio, né? Então, é também um recurso, tá? E eu tenho que ter avaliação. A avaliação não necessariamente das crianças, mas da própria aula, né? O que eu gostaria que acontecesse ao final dessa aula, tá? Então, essa estrutura básica aqui é o que precisa ter na aula de vocês, tá? No plano de aula de vocês. Inclusive, uma das atividades interativas no Moodle é sobre esta parte do texto, tá? Para que vocês tenham essa estrutura em mente na hora de fazer o planejamento de vocês. Se não for um plano de aula, um projeto de trabalho tem a mesma estrutura, tá? Então, eu tenho um objetivo geral para esse projeto, eu tenho uma justificativa por que eu vou fazer esse projeto, tem a temática desse projeto sobre o que eu vou trabalhar, né? Eu tenho todas as estratégias, né? Na pedagogia, a gente costuma montar um padrão, né? E a gente põe ali a temática, os objetivos, a gente, né? E todas as estratégias, tá? Tem os recursos, tudo que eu vou usar e tem a avaliação. Só terminar essa aqui, já vou ver quem levantou a mãozinha. A experiência não vem de ter vivido muito, mas se ter refletido intensamente sobre o que se fez e sobre as coisas que aconteceram. Então, assim, eu não preciso, digamos assim, repetir muitas vezes, mas se for intensivo, por exemplo, se as crianças mergulharem profundamente sobre uma temática do projeto, aquilo vai ser significativo para elas, tá? Vou ver quem levantou a mão, eu vi um barulhinho. Tássia, diga. Professora, um plano de ensino tem os mesmos elementos que um plano de aula? Sim, mesmos elementos, tá? Então, essa é a forma de estruturar qualquer tipo de planejamento, seja um plano de aula, seja um projeto de trabalho, seja o plano da nossa disciplina, ele também tem toda essa estrutura, né? Tem os objetivos geral, específico, né? Tem a ementa ali, que diz toda a nossa temática, e tem a avaliação, tá? Então, tem tudo isso. Mais alguma questão sobre essa parte? Essa parte é bem importante, né, gente? Porque como vocês vão ter que produzir o plano de aula que vai ser a avaliação de vocês, uma das avaliações da disciplina, isso tem que estar tranquilo para vocês. Por enquanto, tudo tranquilo? Bom, eu vou começar a compartilhar um projeto com vocês, tá? 2 projetos eu vou compartilhar, certo? Projetos que eu vivi na minha experiência, né, lá da educação básica. Os 2 projetos são realizados na mesma turma, tá? Então, um dos projetos que não vou conseguir fazer nessa aula, mas vai ser na próxima, na outra aula a gente continua falando sobre projetos, tá? Então, um desses projetos, além de eu mostrar o projeto como um todo, que foi desenvolvido durante 2, 3 meses, eu vou mostrar uma semana de planejamento e uma aula para vocês, tá? Então, a aula que vem, ela é muito importante para que vocês entendam mais como é que vai ser essa organização da aula de vocês, tá? Então, vai mostrar toda essa sequência. Eu vou começar compartilhando um dos projetos que eu fiz iniciais desta turma. Mas deixa eu situar vocês na realidade da turma, tá? Da escola, na verdade. Por que isso? Porque para poder entender um planejamento, a gente sempre tem que situar no tempo e no espaço, né? Então, aquela questão que a gente falou, eu sempre tenho que pensar para que realidade é este planejamento, tá? Então, esse planejamento foi realizado lá na década de 90, foi em 98, tá? Há bastante tempo atrás. Tem alguém mandando mensagem ali no grupo.
Ah, não, não é da didática. Tá. Pensei que era aqui. Então, foi realizado numa turma, né, que ficava numa escola que atendia a periferia, tá? Essa escola era um reassentamento, tá? Ou seja, o que é um reassentamento? As pessoas foram tiradas do seu lugar de origem e foram levadas para uma comunidade X. Então, era um reassentamento de várias vilas em Porto Alegre, tá? Eu não sei quem conhece Porto Alegre, nós temos ali o Lago Guaíba, né? E antigamente nós tínhamos lá o hipódromo do Cristal, hoje tem um shopping grande lá, tinha aquelas margens quem ia para o hipódromo do Cristal, né? E naquelas margens ficava a Vila Caicai, ela ficava bem ali na margem do Guaíba. Hoje tem o Museu Iberê Camargo, mas naquela época não existia, né? Então, exatamente porque queria se construir naquela região, se queria desenvolver essa região até com um interesse comercial, né, se precisava tirar essas pessoas dali, né, era realmente tirar aquelas pessoas dali, porque eram pessoas, né, que moravam ali realmente em condições subhumanas, né, eles não tinham água, não tinham luz, né, eles viviam de catar lixo, né, eram catadores, né, e também de doações, tinham pessoas que paravam ali, davam doações, tudo. Então, era uma comunidade muito pobre, né? Tanto que eu tive um dos meus alunos tinha só metade da orelha. Quando ele era bebê, o rato tinha comido quase toda a orelha dele, né? A mãe dele tinha 11 filhos, né? E ela não conseguiu se dar conta que estava acontecendo isso com a criança, né? Então, era uma realidade bem de periferia, né? Então, o reassentamento era da Vila Caicai, essa, da Vila Tripinha, que na época era uma tripa, realmente uma tripa ali encostada no hipódromo, e da Sanga da Morte. Tá? Eram 3 comunidades que foram reassentadas. Então, foi criado um loteamento chamado Loteamento Porto Alegre, aliás, loteamento Cavalhada, lá em Porto Alegre, né? E foram levadas essas 3 comunidades e se criou uma escola. A princípio, a gente trabalhava num galpão, né, na beira da faixa, né, da Cavalhada ali. Era emocionante porque, na verdade, as 3 vilas reassentadas eram rivais, né? E o poder público pensou, né, no bem-estar deles, que era dar uma casa com água, com luz, né, uma moradia decente, o que foi muito bom, mas não se pensou que 3 vilas rivais no mesmo loteamento iam começar a brigar entre si, e foi o que aconteceu. A gente às vezes estava dando aula e tinha que se atirar embaixo da mesa com as crianças, enfim, porque era tiro para todo que é lado, e o galpão era de madeira, às vezes as balas atravessavam, enfim. Então, era uma realidade bastante difícil de lidar. Por que eu escolhi esta realidade para compartilhar com vocês? Às vezes, como orientadora de estágio, né, eu ouvia de algumas estagiárias dizendo: ah, mas essa turma é muito difícil. Ah, mas a nossa realidade é muito difícil. Ah, mas é difícil fazer algum trabalho, né? E aí eu ficava pensando, nenhuma noção do que é dificuldade, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma realidade que é muito tranquila, né? Mas a gente está, né? Claro, está, a gente sabe que a pessoa, primeiro contato com a realidade, às vezes fica um pouco apavorada, não tem toda a experiência, né? Mas eu posso garantir para vocês que Jaguarão, todas as escolas que eu conheço, né? De Jaguarão, né? Arroio Grande, as mais, digamos, carentes, não chegam perto do que era essa realidade, né? Então, pode ser difícil de realizar o trabalho, mas é possível. E a gente pode fazer um trabalho mesmo quando a gente encontra uma realidade que nos desafia, né? É possível, né?
e foi o que foi feito nessa escola, por isso eu escolhi esta escola, tá? Eu vou detalhar mais da escola mais adiante, quando eu for apresentar o segundo trabalho, que é o Morro do Osso, tá? Mas eu vou começar apresentando o projeto inicial, que, aliás, ele não começou porque eu tinha vontade de trabalhar esse projeto. Ele foi realmente uma necessidade da turma, tá? Vou apresentar aqui. Então, esse projeto, né, ali tem uma foto, ela não é muito clara, porque antigamente a gente não tinha esses celulares maravilhosos, né? A possibilidade de fazer fotos maravilhosas como nós temos. Então, é uma foto que eu tirei na época com câmera, e ali, né, são cartazes de algumas regras que a gente foi construindo na turma, tá? E o projeto é sobre regras. Aí vocês podem me falar que toda turma tem projeto sobre regras. Não é verdade, né? Às vezes, no início do ano, a gente resolve que vai trabalhar as regras, mas nem sempre é um projeto. Por quê? Para ser projeto, tem que ter uma necessidade vinda das crianças, alguma coisa que eles querem saber, né? Então, muitas vezes a gente trabalha as regras simplesmente dizendo, ó, não pode gritar na aula, não pode brigar com o colega, não pode. Enfim, a gente coloca um monte de coisa que não pode, né? Mas a gente não necessariamente está trabalhando regras com isso, a gente simplesmente está impondo as coisas que não podem ser feitas naquela realidade, né? E é o que acontece na maioria das turmas, né? Tem que levantar a mão para falar, tem que isso, a gente vai impondo regras, vai levando regras para as crianças, que muitas vezes não foram pactuadas na turma. Isso é uma coisa que eu sempre alerto para os estagiários. Não adianta chegar lá e colocar 500 mil regras para as crianças. Essas regras, elas têm que aparecerem no dia a dia. Bom, então por que será que a gente precisa levantar a mão, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo não vai dar, né? Então, por que a gente precisa de tal coisa? Então, a gente poder ir negociando e construindo essas regras aos poucos. Então, cada turma que a gente vai, né, vai começar a trabalhar, é necessário que a gente trabalhe as regras, tá? Mas, nesse caso, se tornou um projeto, a turma era a P1. O que é uma turma? O que é a P1? Tá? Era uma turma de progressão. O que é uma turma de progressão? É aquela que eu pretendo que progrida rapidamente. Então, nessa escola, que era uma escola municipal, como a gente começou a trabalhar com 60 crianças que nunca tinham ido à escola, então a gente tinha o objetivo de, o mais breve possível, fazer avançar no ano ciclo. Então, eu tinha ali criança de 9, de 10, de 11, de 12, de 13 anos, todos na mesma turma. O que tinha em comum entre eles? Nunca tinham ido à escola, não sabiam, não conheciam letras, não estavam alfabetizados. Então, eu precisava que eles se alfabetizassem para poder passar para o segundo ano ou terceiro ano, de acordo com a sua idade, tá? Então, o primeiro passo de um projeto a gente chama incentivo, né? Quando a gente quer trabalhar um projeto, a gente pode levar um filme para as crianças verem, né? E aí, a partir desse filme, a gente conversa sobre o filme e começa o projeto. Eles vão colocar questões que eles gostariam de aprender, né? O que eles gostariam de trabalhar, né? De aprofundar. A gente pode começar com uma história de literatura infantil, né? Por exemplo, às vezes eu gostava de usar aquela história centopeia que sonhava, né? Então, do Betinho. Por quê? Porque ela tinha vários sonhos, ela queria descobrir várias coisas, ela queria aprender várias coisas. Então, normalmente contava a história, né? E perguntava o que as crianças queriam aprender, e a gente listava no quadro e ia votando para ver o que elas mais gostariam. No estágio, eu também sempre pedia para as meninas, na observação, já verem o que a turma gostaria de aprender. Quando eram os pequenos, eu levava aquela história, Nicolau tinha uma ideia. Ele vai tendo várias ideias e compartilhando.
Então, eu pedia para elas dizerem para as crianças o que as crianças gostariam de aprender nos 20 dias que elas estariam ali, né? Claro que o projeto também pode surgir da observação da professora, deve, né? Aquele período de observação, no caso do estágio, no caso da gente profissional que está com a turma, das nossas anotações. No caso, eu não fiz um incentivo, eles brigavam muito, era 2 e 3, eles estavam no chão, às vezes, assim, eu tinha que dar uma revistada básica, porque entrava aluno com faca, entrava aluno com 38, entrava aluno armado, tinha que estar sempre dando uma olhada para ver se estava tudo ok para começar a aula. E numa dessas brigas, né, eu disse para um aluno, olha, tu precisa cumprir as regras da sala de aula, né? Que é pelo menos respeitar o outro, não, né? Não brigar por qualquer coisa. E aí, a gente sempre discutia esses conflitos, sempre pensava numa forma, né, da gente poder cumprir combinações, enfim, né, que era sempre uma questão muito presente ali no início, até porque essas crianças que eram nosso público, antes de ir à escola, eles não estavam acostumados com regras, né? Eles viviam sozinhos, eles saíam de casa a hora que eles quisessem, eles iam para a sinaleira pedir, alguns batiam carteira no centro, ou seja, faziam furtos. Então, nós tínhamos todo tipo de criança ali, e adolescente, que tinha uma vivência diferenciada, e aí as regras que a gente tinha na escola, os combinados eram muito estranhos para eles, eram muito diferentes da vivência que eles tinham. E aí um dia, no meio desse tumulto todo, um aluno disse, ele começou a questionar, né, sobre essa questão, né, das regras, né? E aí, a partir desse questionamento, que a gente começou a fazer, então, uma pesquisa, né, sobre as regras que existiram, como é que a humanidade começou a ter regras? Por que a humanidade começou a ter regras? Quais regras que tem ali no loteamento Cavalhada? Quais regras que tem em outras escolas, em outros lugares de Porto Alegre, tá? O questionamento do aluno foi o seguinte: quem inventou esse negócio? Eu faço o que quero e não dá nada. Foi isso que ele me disse. Eu faço o que eu quero, não tem regra, tu não manda em mim, etc, 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 né? Aí eu peguei exatamente o que ele disse, eu registrei, inclusive, do jeito que ele falou no quadro, eu coloquei a fala dele e perguntei para os outros o que eles achavam, né? E aí eu comecei a perguntar para eles quem será que teria inventado essa regra, porque se alguém inventou, é uma pessoa qualquer, um ser de fora, por que eu vou seguir uma regra que eu nem sei por quê? Tá? E aí as hipóteses das crianças sobre essa questão das regras, né? Da turma no geral, né? Crianças e adolescentes. Então eles disseram que é a diretora que tinha inventado as regras. Pô, se a diretora inventou, por que eu tenho que seguir? A Lise, que era a professora do SOI, né? Tinha inventado as regras, porque ela sempre estava me ajudando também, tinha uma parceria grande até pelo tipo de turma que eu tinha. Um chefe, aquele que mandou fazer a escola. Então, quem mandou fazer a escola é que fez as regras. Uma menina disse que foi Deus. Deus fez as regras, e se Deus fez as regras, se a gente não obedecer, é pecado. Mas como a gente sempre não obedece, ela disse, não, então a gente é pecador, né? Então, assim, eu comecei a me dar conta que as regras para eles eram coisas muito abstratas. Por que eles tinham que seguir aquelas regras, né? E só uma aluna disse que é a gente mesmo, a gente que inventa regras, né? E que a gente que faz coletivamente as regras, cada lugar tem uma regra. Só que essa aluna era uma das únicas que já tinha passado por uma escola, pouco tempo, mas tinha passado. Era uma aluna que foi retirada da família, né? E morava numa casa de passagem. Então, ela já tinha essa noção
da casa de passagem, que tinha regras, e de uma escola que ela tinha frequentado por um tempo, que tinha regra, né? Aí a gente fez o que chama um projeto, a gente sempre tem, que é a formulação do propósito, ou seja, por que a gente quer, né, estudar isso, né? Então, primeiro, porque eles não sabiam quem tinha inventado regra e por que tinha regra. Segundo, porque naquela época, como a gente tinha uma comunidade muito carente, que nunca tinha tido visitas a lugares, passeios, a gente começou, a prefeitura na época tinha um grande investimento em cultura. Então, a gente levava a cinema, a teatro, a várias coisas, né? Então, e eu tinha tido um passeio, que a gente foi no cinema lá do centro de Porto Alegre. Eu levei a turma inteira, né? A gente foi de ônibus, essa coisa toda. E já começou o estresse no ônibus, porque alguns ficavam cuspindo nas pessoas que passavam, etc, etc, etc. Né? Eles não tinham, digamos assim, que o processo civilizatório dele era um pouco diferente do que eu estava acostumada. Né? Foi um grande desafio de me colocar na ótica dessas crianças, na ótica que eles viam, no que eles achavam que era, né, a questão das regras. E aí nós fomos nesse passeio, e como eles não tinham essas regras muito incorporadas, eu levei minha turma e a gente estava esperando, né, para entrar no cinema. E aquela coisa, conta e reconta, toda hora as crianças. Né? Só que demorou, né? Demorou para chamarem para o cinema, que hoje nem existe mais, o cinema ali na Rua da Praia, né? E um deles, que não tinha paciência de esperar nada, ele simplesmente sumiu. Ele sumiu. E aí, eu desesperada, porque eu tinha responsabilidade sobre aquela criança, eu procurei em tudo que é canto, eu, a diretora, orientadora, ele simplesmente tinha sumido, né? E a gente voltou para a escola com o resto da turma, depois do cinema. Tivemos que ir na delegacia fazer registro, nananã, e procurar a mãe. Daí eu fui até a casa dela procurar, já não sabendo onde é que eu ia me esconder, porque imagina, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu trabalhava em escola desde os 16 anos de idade, nunca tinha perdido um aluno. Aí eu cheguei para falar para a mãe, olha, o Heraldo, infelizmente, a gente procurou em tudo que é canto e tal. Ela, ele tá por aí. Daqui a 3 dias, quando tiver com fome, ele volta. Como assim? Daqui a 3 dias ele volta? Não, eu tô acostumada com isso. Né? Realmente, 3 dias depois, ele voltou para a escola, né? E a gente teve toda uma conversa que para a turma poder sair novamente, a gente precisava cumprir as tais das regras que eles não entendiam. Então, veio a escrita do grupo. Bem na linguagem deles, eu coloquei um papel pardo, do jeito que eles entendiam. A gente quer aprender as letras, as coisas, ler também. Se um implica e outro dá porrada, não conseguimos prestar atenção. A gente tem que aprender melhor, então tem regra. A gente não sabemos quem fez isso. Se só a nossa turma faz, é frau. Frau, para eles, queria dizer na época que era ruim, que era inadequado, que era, enfim, tá? Então, veio aí a formulação do propósito. Então, a gente delimita 3 etapas: o que queremos, para que queremos fazê-lo e como iremos fazê-lo, tá? Que é o plano cooperativo. Esse plano cooperativo eu deixei num papel pardo na sala de aula, tá? Poderia ser qualquer outro tema, poderia ser, sei lá, sistema solar. Então, o que queremos? Sistema solar. Para que queremos? Para entender por que tem céu, por que tem sol, por que tem lua, por que tem isso, né? Como iremos? Pesquisando. No caso, era regras. Então, era estudar como surgiram as regras e onde e quando elas são importantes. Para quê? Então, para saber mais sobre regras, para nossa turma ser melhor, estudar mais, aprender, conseguir conversar na rodinha e ir bem nos passeios. Eu fazia uma rodinha, né, sempre inicial, para a gente conversar.
Então, como que a gente vai fazer? Estudando nos livros, conversando com outras pessoas e vendo se tem regras ou não em outros lugares. Então, esse é o nosso plano cooperativo. Eu vou ter que parar por aqui, porque já passou um pouquinho do tempo, tá? Mas na outra aula eu sigo desse plano cooperativo e vou mostrar o desenvolvimento, tá? O projeto de regras, ele durou praticamente 6 meses, porque a gente ia avançando, trabalhava outros projetos juntos e retomava o de regras, né? Que ele era importante para a modificação desta realidade social. Depois, na mesma turma, eu fiz um outro projeto que é o Morro do Osso, que daí a gente já vai ver mais a questão das ciências, do português e da matemática, que eu vou comentar na semana que vem com vocês. Alguma pergunta, alguma questão, gente, sobre a aula de hoje? Fala, Jane. Pode falar. Tá sem som, Jane. Eu não sei se lá apertou sem querer. Tá, eu estava sem o som, tá, me desculpa. Eu queria saber se dá para falar sobre no lugar do tema gerador, sobre as diferenças, que eu acho bem interessante trabalhar as diferenças. E até acho que também seria interessante trabalhar no plano de aula também. Perfeito. Perfeito. É um tema muito bem escolhido, a questão das diferenças. Pode ser sim. Pode ser, então. Tá bem, então. Era isso. Uhum. Obrigada. Até a gente tem muitas histórias de literatura infantil interessantes para diferença. Por exemplo, a Joaninha que não tinha bolinhas, as sem bolinhas. Tem a Zebrinha preocupada, né? Então, tem várias histórias que eu posso usar para trabalhar a questão das diferenças. A própria questão da menina bonita de laço de fita, daí já vai ser a questão da diferença mais de cor, mas eu posso trabalhar diferenças também, as diferentes pessoas, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, tem várias histórias que eu posso escolher para isso. Mais alguma pergunta? Professora, e referencial teórico, tem alguma coisa do Rurro que ele fala sobre as diferenças? Porque eu gosto muito dos textos do Rurro, até o meu TCC de letras era a respeito à interculturalidade. Sim, com certeza. Só que assim, vocês têm que fazer um plano de aula simples, vocês não precisam fazer referências teóricas, tá? É só um exercício de planejamento mesmo. Então, a gente não vai chegar tão profundo como se fosse um relatório, daí um relatório de estágio, sim. Eu tenho que refletir sobre a prática, eu tenho que ter as referências bibliográficas, um TCC, né? Agora é só um planejamento simples. Por que simples? Tem gente aqui do segundo semestre, tem gente do terceiro semestre, tá? Daiane. Não. Não é para levantar a mão. Prof, é a questão de, tipo assim, é só para uma semana ou é um dia o plano? É um dia, é uma aula só, uma coisa bem simplesinha, uma aula só. Tá bom. Quem quiser fazer uma semana, não fico triste, mas é uma aula só. Uma aula tá bom. Tá, então a avaliação, a última, seria só esse plano, então. Isso, vocês vão apresentar esse plano de aula aqui para os colegas e para eu ver. Então, vocês vão ter 2 noites para isso. Eu vou fazer por ordem alfabética, então tu está na primeira noite, tá? Na segunda noite vão ser os restantes. Tá bem. Mais alguma pergunta para a aula de hoje? Que bom que tu gostou da aula, Juliana. Espero que os outros também tenham gostado. Tá? Prof, a aula de amanhã é que eu não sei se eu vou conseguir participar dela até o final, por causa do meu trabalho, mas até umas 9 horas, sim, eu consigo. Tá, amanhã é teorias e práticas. Uhum. Vai estar gravada amanhã, tá? Tá bem. Então tá, gente. Sim. Então, até a aula que vem, tá? A nossa próxima aula, eu continuo trabalhando projetos com vocês de trabalho. Eu vou finalizar esses 2 projetos, e aí vai ter a participação de um acadêmico também, o Lucas, que vai falar um pouco do projeto de trabalho dele, tá? Boa noite para vocês.
Boa noite, professora, e obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite.